No início deste mês, conversamos com a deputada federal Adriana Corsa sobre o aumento do número de casos de feminicídio em Goiás. Vamos conferir novamente essa entrevista? Em 2022, Goiás registrou o quarto ano seguido da alta de número de feminicídios. Com 57 ocorrências do tipo, um valor que foi 58% mais alto em relação a 2018, quando houve 36 ocorrências. Enquanto mulher que ocupou o cargo de delegada-geral da Polícia Civil do Estado, em 2011, como a senhora vê esse aumento no número de feminicídios no Estado? Olha, a situação da violência contra mulheres e meninas, tanto em Goiás como no Brasil de uma forma geral, é muito grave. Nós vivemos uma epidemia de violência e, infelizmente, isso não é à toa. Nós, principalmente participando da transição do governo federal, constatamos que as políticas públicas de combate à violência contra mulheres e meninas e também de luta contra o machismo pela igualdade de gênero foram totalmente desmontadas no governo Bolsonaro. Para você ter uma ideia, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, nem sequer o Disque 180 nós teríamos mais funcionando no Brasil. Então é muito grave, nós precisamos reconstruir essas políticas e acredito que este último 8 de março foi um 8 de março histórico, onde várias medidas foram apresentadas pelo presidente Lula, justamente ao nosso pedido, para que nós possamos retomar essa caminhada por um país mais justo e igualitário. Até 2015, o feminicídio não era tipificado. Portanto, se uma mulher fosse morta por seu marido ou companheiro, esse crime era tratado como um homicídio normal e entrava na estatística geral. No entanto, com a Lei 13.104 de 2015, ele passou a ser tipificado. O que essa mudança representa? Olha, nós consideramos, e eu pessoalmente também, essa lei muito importante, porque, por um lado, ela traz um aumento de pena, tornando o feminicídio, ou seja, o assassinato de uma mulher, pela razão de ser mulher, ou seja, em situação de violência doméstica ou por ódio de gênero, né? É um crime hediondo hoje no Brasil, tornando a pena a maior na nossa legislação. Por outro lado, também é importante porque damos visibilidade para este tipo de violência, que é a mais cruel e covarde que pode existir, de uma mulher ser morta, muitas vezes na frente dos próprios filhos, na frente da sua família, às vezes grávida, como aconteceu esses dias, uma mãe com um bebê de 8 meses na barriga, ambos foram assassinados covardemente pelo pai da criança. Então são crimes muito cruéis, muito covardes e que trazem um sofrimento imenso, tanto para aquela família como para toda a comunidade. Por isso mesmo, há poucos dias no Congresso Nacional, aprovamos uma lei de uma pensão, uma ajuda humanitária para os órfãos do feminicídio. Eu havia apresentado esse projeto de lei aqui em Goiás e nós aprovamos agora no Congresso Nacional. É muito justo, porque essas crianças sofrem muito, muitas vezes ficam numa situação de abandono e de grande sofrimento emocional. Então, com essa tipificação do feminicídio, bem como com a lei da Maria da Penha, a sociedade passa a discutir mais a objetificação da mulher? Olha, com certeza, as legislações, elas trazem uma visibilidade para esta pauta, mas é necessário muito mais. É necessário que, de fato, essas legislações se transformem em políticas públicas efetivas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha traz a possibilidade real de que a polícia possa agir com rigor e traz várias políticas públicas, tanto de prevenção como de proteção das mulheres e também de conscientização. Mas, infelizmente, muitas delas ainda não estão sendo efetivas e reais na sociedade. Em Goiás, foi criada a Delegacia Estadual de Defesa das Mulheres. Ela não tem um local apropriado para funcionar, ela não tem uma psicóloga para atender as mulheres que procuram ajuda, ela tem pouquíssimo pessoal. Então, é necessário que realmente as políticas públicas se transformem em realidade e sejam fortalecidas pelo poder público, tanto delegacias, como abrigos, como centros de referência e, por outro lado, se faz necessário uma ação pública de transformação do pensamento machista na nossa sociedade, que é o verdadeiro motivo de tanta violência. Sim, Adriana, o combate à violência contra a mulher foi uma das suas bandeiras como deputada estadual, inclusive com a propositura de vários projetos que viraram lei em Goiás.
como a Lei 20.473, que instituiu a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Como essa lei ela funciona na prática? Olha, ela traz uma série de medidas, tanto de acolhimento e respeito à mulher quando ela faz a denúncia, mas também para que ela seja protegida no decorrer dessa investigação e que tenha-se um rigor da lei. Então são medidas que visam proteger a mulher, que visam garantir que ela seja recebida com dignidade pelos órgãos públicos, que se evite a revitimização e que ela tenha os seus direitos garantidos. Então são medidas a serem tomadas por toda a rede de proteção que deve funcionar nos municípios, estados e a nível federal. E também ela busca esse fortalecimento dos órgãos que atuam no combate à violência e à impunidade, para que as mulheres se sintam realmente protegidas e sintam estimuladas a denunciar quando for necessário. Certo, e para finalizar, enquanto deputada federal, como a senhora pretende fazer para diminuir essa violência doméstica também? Quais são as ações que estão previstas aí para o seu mandato? Essa é uma grande prioridade do meu mandato, tanto por ser uma das únicas deputadas federais do nosso estado, muito embora tenhamos dobrado a bancada, ainda temos uma quantidade muito ínfima de mulheres, dado que somos a maioria da população e dos eleitores, mas também pela minha experiência como delegada de polícia, que eu trago para compartilhar através de projetos de lei e ações. Então, por exemplo, nesse 8 de março, algumas das medidas anunciadas pelo presidente foram solicitações nossas, como que todas as delegacias DEANS e as patrulhas Maria da Penha e as guardas municipais e civis metropolitanas recebam viaturas, apoio, computadores, capacitação e também que seja feita uma grande campanha nacional nos órgãos de comunicação e também nos órgãos públicos como escolas, como hospitais, como universidades e órgãos privados como empresas e todas que tenham muitas pessoas no sentido de conscientizar pela necessidade de um tratamento igualitário entre homens e mulheres, pelo respeito e contra o machismo, que, como eu disse, é o verdadeiro motivo de tanta violência. Nós precisamos transformar essa cultura desde a infância para que nós tenhamos um mundo diferente, onde seja seguro ser mulher e ser menina.